Algumas semanas atrás eu assisti a esse podcast aqui no YouTube e, cara, é absolutamente incrível. Eu aprendi muitas coisas e minha mente abriu para muitas coisas. Muito do que eu vou falar aqui hoje eu tirei desse vídeo também, porque Deus já estava falando comigo sobre esse assunto e muitas das coisas que o teólogo e arqueólogo Rodrigo Silva fala serviu perfeitamente para complementar aquilo que Deus já estava falando comigo. Então vamos começar. Para você, o que é ser livre? Hoje em dia, a gente aprende que todas as opiniões são válidas, então a gente vê várias descrições e opiniões diferentes sobre o que é liberdade. Mas se você for ler em João 8, no versículo 32, a Bíblia diz: "Então conhecerão a verdade, e a verdade os libertará." Eu quero que você fique com esse versículo no seu coração, na sua mente por um momento. Guarda esse versículo aí, não esquece. Nós sabemos que a palavra de Deus é a voz do Criador. Eu acho muito engraçado quando algum jovem ou adolescente fala: "Cara, Deus não fala comigo, amigo. É só ler." Essa é a voz do seu Criador. A questão é que muitas vezes a gente ouve o que não quer e diz que não está ouvindo. Você já parou para pensar que esse livro aqui, ele tá tanto na mão das pessoas ricas, poderosas, como na mão das pessoas mais pobres? O que eu vou falar aqui é na condição de um país normal. Em algum país que não tem nenhuma restrição de ter esse livro, qualquer pessoa pode comprar e arranjar um, em qualquer lugar. Esse livro, ele teve mais de 5 bilhões de cópias. E isso mostra uma coisa: esse livro é muito amado. Significa que, de alguma forma, alguém que leu esse livro sentiu a necessidade de que o que está aqui dentro precisa ser passado para frente e que mais pessoas necessitam disso. E quanto mais livros você vê vender e terem cópias, significa que as pessoas estão desejando ele. Então, isso mostra o grande amor que existe por esse livro. Mas, ao mesmo tempo, esse livro é o mais odiado na história da humanidade. Muitos períodos da história em que esse livro era queimado, de alguma forma esse livro era considerado perigoso, então ele também era muito odiado. E a gente vê que esses dois polos de ou o amor ou o ódio surgem em muitos momentos da nossa vida, mas principalmente em momentos de verdade. Geralmente quando você cita uma verdade para algum amigo, por exemplo, vamos dar um exemplo. Algum amigo seu fez alguma cagada e você precisa chegar nele e dizer a verdade para ele. Ou esse cara vai reconhecer, entender, pedir perdão e querer se consertar, de certa forma demonstrando um certo amor e reconhecimento pelo que você disse. Ou pode ser que ele simplesmente vire e fale: "Não, você tá errado, você não sabe o que você fala." Então, diante de uma verdade, é muito comum nós termos esses dois polos. Já mostra o que a própria palavra diz sobre a verdade. Aqui está contida a verdade. E não estamos falando de uma verdade, estamos falando da única, a verdade. Mas você pode pensar: "Lucas, pelo amor de Deus, é só um livro." Então me explica uma coisa: por que esse livro causa tanta transformação onde ele chega? Como o próprio Rodrigo Silva diz no podcast, joga esse livro numa cadeia para você ver o que acontece. Você não vê isso acontecendo com outros livros. Então, de certa forma, existe alguma coisa aqui dentro que vai transformar o que está em volta. A verdade. E você vê que esse livro inteiro traz uma única mensagem. Quando você começa a ler a Bíblia e entender a forma com que ela se relaciona, tem uma imagem que foi criada por alguns pesquisadores mostrando todas as conexões bíblicas. E se você entender essa quantidade de conexões, mostra que existe uma única mensagem por trás disso tudo. Senão não haveria tantas conexões. Quando você olha para Cristo, você vê que o próprio Cristo, ele pregava tudo o que ele ouvia do Pai. Os discípulos pregavam tudo o que eles ouviam e viram de Jesus. Então, de certa forma, eles também anunciavam
aquilo que vinha de Deus, porque Jesus anunciava o Pai e eles anunciavam o que Cristo anunciava, então anunciavam o Pai de certa forma também. E se você for ver, até mesmo Paulo, que não foi um dos discípulos, mas acabou se tornando um dos apóstolos aos gentios, ele fazia de tudo para que a mensagem do Cristo, a mesma mensagem que os discípulos pregavam, chegasse a tantos outros povos além dos judeus. E essa mensagem contida nesse livro foi capaz de fazer grandes homens abandonarem tudo. Se você ler João 6,8 diz: Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras de vida eterna. E em Hebreus 11, no versículo 9 diz: E mesmo quando chegou à terra que lhe havia sido prometida, viveu ali pela fé, pois era como estrangeiro, morando em tendas. E assim também fizeram Isaque e Jacó, que herdaram a mesma promessa. Então, cara, existe algo nessa mensagem que fez os discípulos largarem tudo e entenderem que só Cristo tinha as palavras de vida. E fez grandes homens como Abraão, que era um dos homens mais ricos da terra, largar tudo e começar a viver em tendas. Imagine você poder viver nos melhores lugares e de repente você decide morar em tendas, em cada momento num canto. Demonstrar algo nítido. Alguma coisa fez esses homens mudarem a sua forma de ver o mundo. Eu me pergunto, o que esses homens viram e ouviram? A verdade. Essa mensagem contida na Bíblia, ela recebe o título de A Verdade em muitos momentos da Bíblia, principalmente nos livros escritos pelo apóstolo João. E um dos motivos é que o mundo reside na mentira. Em João 8, do 43 ao 45 diz: Porque vocês não entendem o que eu digo, é porque nem sequer conseguem me ouvir, pois são filhos de seu pai, o diabo, e gostam de fazer as coisas perversas que ele deseja. Ele foi assassino desde o princípio, sempre odiou a verdade, pois não há verdade alguma nele. Quando ele mente, age de acordo com o seu caráter, pois é mentiroso e o pai da mentira. Portanto, quando eu digo a verdade, é natural que não creiam em mim. 1 João 5,19 diz: Sabemos que somos filhos de Deus e que o mundo está sob o controle do maligno. Então, se o mundo em que estamos está no controle do maligno, e ele, a própria mentira, e não existe verdade alguma nele, isso mostra ainda mais que o Cristo, a mensagem que a Bíblia traz, é a única verdade que existe em todo o universo. Todo o resto é contaminado e corrompido pela mentira. E qual que é essa verdade? Simples, o versículo central da palavra de Deus. João 3,16. Porque Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho único, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E em João 8,36, alguns versículos depois do que nós lemos no início, diz assim: Portanto, se o Filho os libertar, vocês serão livres de fato. A gente tinha lido que aqueles que conhecem a verdade serão libertos. A verdade os libertará. E depois, no mesmo momento, diz que o Filho os libertará. Isso só une duas coisas. A verdade é o próprio Filho. O Filho que, como dito em João 3,16, foi entregue pelo Pai para morrer em nosso lugar, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A grande verdade de toda a existência é: o Deus Criador se fez carne, veio à terra e morreu pelos seus, para que houvesse perdão e vida. Essa é a grande verdade, e essa é a grande mensagem que está contida em toda a palavra de Deus. Essa é a grande mensagem dita desde os primórdios. Essa é a verdade em que, em muitos momentos da história, muitos homens e governadores tentaram apagar e destruir, porque é a mais pura verdade, é a única verdade, e essa verdade liberta. O mundo não quer pessoas libertas. E talvez você ainda esteja relutante nesse vídeo do tipo: cara, você tá falando isso porque você é crente. Olha pra nossa volta.
Paulo mesmo que pregava aos gentios, que eram povos muito inteligentes, eram gregos e atenianos e tantos outros povos que geraram os grandes pensadores e filósofos. Paulo mesmo diz em Atos e Efésios que eles tinham pensamentos vazios, que eles não falavam nada com nada, eles só falavam das últimas novidades e que os pensamentos deles eram fúteis, inúteis. Então, cara, os grandes pensadores e filósofos que nós consideramos, que geraram o que a gente chama a nossa política de hoje, a nossa forma monetária de hoje e tantas outras coisas, cara, aonde a gente chegou? De verdade, olha a sua volta, você acha mesmo que a gente chegou em algum lugar? Tipo, honestamente, a gente destrói tudo que a gente toca, sabe? Não existe nada de bom em nós. E chegamos a um ponto que nós precisamos começar a criar novos conceitos, criar novas verdades, novas opiniões, porque tudo que a gente procura não supre nada aqui dentro e a gente não chega a lugar nenhum. Então a gente começa a tentar manipular a realidade para ver se alguma coisa encaixa e faz sentido, porque todos nós, sem a verdade, sem Cristo, sem a essência da vida, não somos nada. Em Eclesiastes 3 está escrito que Deus colocou no ser humano um senso de eternidade. O ser humano tem uma necessidade de coisas eternas, ele tem uma necessidade de Cristo. Tem uma frase que diz que no homem existe um buraco do tamanho de Cristo. Se eu não me engano é essa frase, um vazio do tamanho de Cristo. E essa frase é mais pura verdade. O ser humano, durante toda a existência, tentou suprir, achar outro lugar que suprisse a falta do Criador, e não há nada. Só o Criador consegue suprir o que está aqui dentro, o vazio que está aqui dentro, e Ele é a verdade. Mas agora eu quero te perguntar uma coisa. Se a Bíblia diz que Cristo é a verdade, que Cristo nos liberta, cara, o que te falta? Você aceitou Jesus? A Bíblia diz que se você viver para Cristo, você vai receber o Espírito de Deus, o Espírito do Criador estará em você e Ele vai te guiar. Você quer mais o quê? O que mais que você quer? Ah, Lucas, você está me dizendo então que eu não preciso fazer mais nada na minha vida? Não, não é isso. Existe uma falsa teologia de que só Cristo é o suficiente, então se você aceitar Jesus, o resto dane-se. Você tem Jesus pronto. Não é esse ponto que eu quero chegar, de nenhuma forma. O ponto que eu quero chegar é, você tem Cristo. Pô, Cristo, a própria Bíblia diz, Cristo é o Criador encarnado. Que outra revelação você quer para sua vida? Que outra verdade você quer? O Criador encarnado que veio à Terra e te libertou não basta? De verdade? Você precisa de mais do que para começar a pregar o Evangelho? Para começar a evangelizar? Para começar a viver para Cristo? Você precisa de mais do que? O que tá te faltando? Porque eu não... Sabe, se o Criador encarnado não basta, sabe? E cara, eu quero dizer pra você, eu entendo. Teve tantos períodos da minha vida que eu fazia questão do tipo, Deus, envia uma pessoa na hora do culto pra falar comigo. Cara, Deus estava ali, fale comigo, eu vou falar com você, cara. É só ler a Bíblia. Sabe, a gente fica terceirizando as coisas, colocando tanto empecilho do tipo, eu só vou agir quando Deus mandar. Eu só vou agir quando Deus enviar uma pessoa que vai dizer o meu propósito. Cara, o seu propósito é Cristo. Acabou. Você precisa de mais o quê? E é essa mensagem que eu quero trazer hoje ao seu coração. Cristo, a cruz, a mensagem da cruz precisa bastar. Precisa bastar para suprir o seu vazio, porque mais nada vai suprir esse vazio. E ela precisa bastar para você entender do tipo, Cristo é tudo que eu preciso. Agora vamos enviar essa mensagem para frente, propagar essa mensagem. Olha, eu posso dizer por experiência própria, você pode caçar o quanto você quiser, pedir tantas confirmações e terceirizar o seu relacionamento com Deus quanto você quiser. Vai chegar um momento que você vai perceber que tudo foi coisas ao vento.
Que existe uma verdade única e verdadeira. O Criador encarnado veio à Terra, morreu por nós para nos dar vida. Isso é tudo que nós precisamos entender. Então eu espero que esse vídeo de alguma forma te incentive a acordar e repensar o seu caminho com Deus e, de uma vez por todas, entender a sua situação, do tipo, você aceitou a Cristo, foi liberto, beleza, cara, é disso que você precisa, agora vai e faz o que você tem que fazer. E se você é uma pessoa que talvez nunca aceitou Jesus, eu posso dizer por experiência própria também, não existe mais nada que vai suprir isso. Existe uma única verdade que é suficiente para completar o ser humano por completo, cada canto da alma, da mente, do coração. E é só Cristo que vai suprir tudo isso. Beleza? É nóis.